Se você digita devagar, tem alguma dificuldade em digitar ou até mesmo digita olhando para o teclado, esse vídeo aqui é para você. E ele serve para você também que já acha que digita bem, tem uma certa velocidade, mas precisa praticar um pouco mais o posicionamento dos seus dedos, praticar um pouquinho mais a digitação para você poder duplicar a sua velocidade de digitação. E com sites que eu vou passar aqui para você, você vai poder praticar diariamente e possivelmente você vai conseguir duplicar a sua velocidade, assim como eu fiz com apenas 30 dias. E aí, fala comigo, bom ou não? Meu nome é Lincoln Lohan e aqui nesse canal a gente compartilha os métodos e as ferramentas para a gente crescer sempre. E se algo te interessa, eu te convido a se inscrever no canal. E os objetivos que a gente tem com digitar mais rápido não é só digitar mais rápido, digitar mais palavras por segundo ou por minuto mais rápido, mas também digitar de forma orgânica. Por exemplo, quando você digita simplesmente olhando para a tela e digitando aqui sem olhar para o teclado, é até mais bonito, é até mais legal no ambiente profissional, e eu acho que quando você digita rápido até passa uma sensação bem legal ali se você estiver fazendo um teste para uma empresa, para um trabalho ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, você praticando, você vai errar menos, então você vai consequentemente melhorar a sua precisão e a sua velocidade de digitar. Você vai treinar a sua memória muscular para quando você pegar no teclado, você já sabe onde seu dedo tem que ficar, qual o posicionamento e como você digita cada tecla, e aí você nem vai precisar olhar mais para a tela. E, obviamente, salvar tempo. Se liga só nesse site aqui que ele mostra quanto tempo uma pessoa demora para digitar no computador. Então vamos supor aqui que um artigo de 1000 palavras, uma pessoa que digita na média mundial, que é 40 palavras por minuto, ela digita um texto de 1000 palavras em 25 minutos. Uma pessoa que é apenas 30% melhor que ela na digitação, ela digita em 16 minutos, ou seja, ela está salvando 10 minutos a mais para cada artigo de 1000 palavras que ela publica. Então você imagina isso aqui numa escala maior. Vamos pensar no dobro então. Uma pessoa que digita de 40, que vai para 80, se você conseguir dobrar a sua velocidade, ela vai digitar um artigo que uma pessoa demoraria 25 minutos, ela faz isso em 12 minutos. Pensa se você tem que fazer isso várias vezes durante o seu ano, seu mês, sua vida, sua semana, o tanto de tempo que você salva. Porque 10 minutos parece pouco agora, mas se você fizer isso 10 vezes no mês, você está salvando 100 minutos, é praticamente assim. É até engraçado falar de salvar esses minutos, que eu nem sou o tipo de pessoa que fica tentando salvar cada minuto, mas isso aqui é muito interessante, que cada detalhe que você coloca ali, que você salva tempo, acumula para uma coisa muito maior no longo prazo. Até porque digitar rápido, depois que você aprende essa habilidade, ela é feita de forma automática. Então você praticamente está salvando tempo, né, ganhando mais tempo de forma automática na sua vida. Bom, e a rotina que eu fiz para sair de 25 palavras por minuto para chegar a digitar 50 palavras por minuto foi essa aqui, e ela consiste apenas em 4 passos. Você vai fazer um teste de velocidade num site chamado 10 Fast Fingers, depois você vai fazer 15 minutos digitando num site chamado KeyBR, depois disso mais 15 minutos num site chamado Monkey Type, e depois volta no 10 Fast Fingers, que foi onde você fez seu primeiro teste de velocidade, e vai fazer outro teste de velocidade no final do seu treino. E esses 2 testes de velocidade servem para você marcar como que você começou com a mão fria, né? Quanto que você está digitando de velocidade, então é o que você já aprendeu nos períodos anteriores, e depois o último teste para você ver depois que você já está com os dedos quentes, quanto que você está digitando de palavras por minuto. E eu tenho um relatório de todos os dias, quanto que eu iniciei, quanto que eu finalizei cada treino, utilizando um aplicativo chamado TickTick na aba hábitos dele, onde eu fazia o relatório de tudo bonitinho. Mas vamos para nossa rotina para fazer um passo de cada vez com você, para você entender melhor como que você vai fazer essa rotina aí nos seus próximos 30 dias. O primeiro site que a gente vai olhar é esse site chamado aqui 10 Fast Fingers. E ele é basicamente um site onde ele vai te dar várias palavras aqui para você escrever, palavras aleatórias, e você vai ter um timer aqui de 1 minuto. Então você vai digitar por 1 minuto consecutivo, e você vai digitar as palavras aqui, ele vai te dar a velocidade de digitação que você tem. Você pode colocar aqui, o meu tá em inglês, mas você pode vir aqui e colocar o seu em português aqui, tá? E aí você consegue digitar em português também. Eu estava fazendo um teste em inglês, porque era onde eu digitava mais em inglês, então eu tô mais habituado a digitar em inglês, então eu sempre deixei o meu em inglês, mas você pode colocar a língua que você quiser aqui. Vou inclusive fazer um teste aqui para ver como é que tá a minha velocidade agora. Só para deixar claro, eu tô bem nervoso, tem muito tempo que eu não digito, então eu espero que fique aí pelo menos nos 40 aí. Tá muito bom, já que eu não pratico há muito tempo. Então vamos lá. É, 43 palavras por minuto não tá tão mal não, já que não tô praticando muito tempo. Só tô digitando no meu dia a dia. 43 palavras não tá muito ruim não. Satisfeito. E esse é o primeiro passo, é tão simples quanto isso. Você vai colocar aqui na língua que você quer, você vai simplesmente clicar aqui, vai aparecer as palavras e você digita. Anota, coloca assim, início da sessão, tantas palavras por minuto. E obviamente, se você quiser colocar também a sua precisão, no dia que eu estava fazendo, na minha época eu estava fazendo, eu só estava colocando as palavras por minuto mesmo para eu ter uma direção de como que eu estava evoluindo no decorrer desse projetinho. Então, no primeiro passo, a gente tem esse teste que a gente faz, e o segundo passo, a gente vai para esse site aqui chamado KeyBR. E qual que é a diferença desses dois? Aquele tem Fast Finger, a gente vai usar simplesmente para teste no início e no final. Para praticar, esse aqui é um dos mais fortes que a gente tem. O que acontece com o KeyBR?
Ambos os sites, tá? Tanto o Tem Fast Fingers quanto o KeyBR, todos os sites que eu vou mostrar aqui para você consegue logar na sua conta para ele salvar os seus dados. Então vocês podem ver que está salvo aqui os meus dados. E aqui ele mostra, as minhas letras estão verdinhas aqui. Porém, se você está iniciando, essas letras não vão estar verdes, quer ver? Eu entrando aqui numa janela anônima, você pode ver que as letras não estão marcadas de verdinho ainda, porque você não praticou essas letras. Então, você vai iniciar praticando essas letras aqui que estão em cinza, ele vai colocar amarelo, laranja ou vermelha, de acordo com a sua precisão nessas palavras, e vai liberando essas outras palavras aqui para você, e aí você vai praticando com ela. Mas o que é o mais legal desse aqui é que ele não vai te dar palavras que existem no mundo. Essas palavras não existem. Ele vai te dar as palavras, ele vai criar palavras aqui para você de acordo com as letras que você tem deficiência. Então, se eu tiver deficiência no N, o L, o R e o S, ele vai criar uma palavra com essas letras para você digitar ela com mais frequência e assim você praticando as palavras e as letras que você tem deficiência. Por exemplo, se eu for digitar no meu aqui agora, você pode ver que tem aqui palavras como Joe, Friends, Machine, Weapons, que são todas palavras, obviamente, em inglês, mas que já existem porque eu já pratiquei praticamente todas as palavras. Vocês podem ver que o Z eu preciso melhorar muito. Porém, se eu vir aqui no navegador anônimo e clicar aqui para começar, olha as palavras que ele vai me dar palavras que tem o T, R, E, o E, o L, e vai ficar me repetindo até essas palavras aqui, ó. Até eu ter um nível muito bom com essas palavras, e aí eu conseguir de fato evoluir para as próximas palavras. Então isso aqui é muito interessante, porque à medida que você vai criando dados aqui, quando você estiver logado na sua conta, ele vai pegar as palavras que você dita muito mal, as letras, e vai repetir ela várias vezes até que você acostume com ela de acordo com o seu posicionamento de mão. E o que eu recomendo você fazer nesse site do KeyBR é passar 15 minutos. Então você fez ali o teste no Tem Fast Fingers, já vai para esse site aqui, coloca o cronômetro de 15 minutos e fica digitando as palavras que ele aparecer aqui para você. Esse site aqui especificamente, ele não tem como colocar em português, tá? Mas, como as palavras são inventadas, não vai fazer diferença ele estar em português ou em inglês para você. Então você pode treinar no KeyBR esses 15 minutos tranquilamente com as palavras que eles inventam aqui. Depois de passar 15 minutos no KeyBR, você vai fazer mais 15 minutos num site chamado Monkey Type. Esse site aqui é um pouco diferente, mas ele é lindo demais. Olha pra você ver, você já vê que ele já é um design mais minimalista e ele é muito bom. E a diferença dele do KeyBR é que ele vai te dar palavras reais, vai te dar acentuação, vai te dar pontuação. Então vão ser textos reais que eles pegam de filmes, letras de músicas, essas coisas, para você realmente treinar sua digitação no mundo real. E obviamente quando você entrar, ele vai estar em inglês. A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, você clica nesse mundinho aqui, digita português, aí você pode escolher se quer o português sem acento ou português com acento e cedilha, né? Então eu vou colocar aqui o português sem acento para a gente iniciar. E aqui em cima você consegue colocar as coisas que você quer. Você quer que o texto, por exemplo, tenha pontuação? Você pode colocar. Você quer que o texto tenha números? Você pode marcar aqui, vai ficando amarelinho que você marca. Você quer fazer esse texto por tempo? Então você pode escolher de 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Ou você pode colocar por número de palavras que você quer digitar. Você pode pegar um quote, né, que ele vai pegar uma parte de um filme ou de alguma música. E tem esse Zen aqui que, na verdade, nem sei para que ele funciona, mas eu ficaria em uma dessas três. Tempo, palavra ou citações de livro ou de filmes. Uma vez que você decidiu aqui, né, eu vou colocar sem pontuação, sem número, e eu vou colocar aqui eu sempre decidia no meu mood ali, né, no meu ânimo, eu quero fazer 15, 30, 60 segundos, 120. Então, quanto mais tempo, mais devagar você vai digitar, sua média vai abaixando. Para você testar a sua velocidade mais rápido possível, de 15 segundos é bem legal. E aí, quando você começar a digitar, ele vai aparecer aqui, ó, um timer que vai contar aqui quanto tempo você tem restante, e à medida que você vai escrever, se você escrever errado, ele já mostra aqui, aí você vai já consertando a sua escrita e a sua digitação. E aí no final, quando você acaba, ele já te fala quantas palavras você digitou por minuto, sua precisão e tudo aqui bem detalhadinho. Você pode repetir o teste, você pode passar para um próximo teste e aí você vai fazendo isso aqui por aproximadamente 15 minutos também. E lembrando que não tem muita regra para você aqui na questão de texto, quanto tempo você vai digitar, qual o tamanho do texto e todas essas coisas. O seu teste você vai fazer no Tem Fast Fingers no início e no fim dessa rotinazinha, mas a hora de digitar aqui é mais os 15 minutos mesmo. Você praticar 15 minutos tanto no KeyBR com as palavras que você tem deficiência, quanto aqui no Monkey Type, que são as palavras mais próximas do mundo real. Aí uma vez que você finalizou seus 15 minutos aqui no Monkey Type, você volta aqui no Tem Fast Fingers e você faz um último teste, que é o teste depois de você ter treinado. Então a gente tem um teste inicial e um teste final. E aí você vai anotar teste final e coloca quantas palavras você digitou por minuto no seu teste aí do Tem Fast Fingers. E para fazer essas anotações e acompanhar o meu desempenho, eu usei um aplicativo chamado TickTick, que é um aplicativo que eu tenho vários vídeos aqui, eu vou deixar uma playlist aqui para vocês. Eu criei um hábito chamado 60 palavras por minuto Typing Speed, né, para ter, esse era o meu objetivo inicial, cheguei a 50, beleza. Isso foi um ano atrás, em outubro de 2022. O que eu fazia? Eu marcava aqui os dias que eu concluí, né, então vocês podem ver que foi entre outubro e novembro de 2022, então tá completando praticamente um ano que eu concluí esse objetivo. E aqui mostra, por exemplo, ó,
eu colocava aqui, ó, toda vez que eu concluía, eu colocava início, 31 palavras por minuto, fim, 35. E aí vocês podem ver que eu fui anotando aqui em outubro e também em novembro qual que foi o início que eu fiz e o final. Olha pra você ver. Eu comecei com 31 e 35, né? Era a média que eu tinha ali no primeiro mês. E no final tava digitando no início 43 e finalizando com 50, mais ou menos. 51, já tava assim ali na casa dos 40, 50. Então foi muito, muito produtivo. Esses 30 minutinhos, 40 minutinhos aí por dia fazendo essa rotinazinha. Inclusive eu tenho um vídeo sobre hábitos no TickTick. Vou deixar ele aqui linkado para você caso você queira configurar os seus hábitos no TickTick. E outra opção que você tem também é uma que é mais legal ainda, ó. Você vai no Tem Fast Fingers agora, pausa esse vídeo, vai no Tem Fast Fingers, faz um teste de digitação e comenta a sua velocidade hoje. Daqui 30 dias você volta e responde esse seu comentário depois de fazer toda essa rotinazinha e responde qual que é a sua velocidade agora. Ia ser muito legal de ter uns comentários assim com o antes e o depois dessa rotina de digitação que você fizer. E antes de eu te passar dicas que são cruciais para você implementar enquanto você estiver fazendo esse teste, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Em todos os sites, tanto no Tem Fast Fingers quanto com o KeyBR quanto o Monkey Type, você vai ter a opção de logar na sua conta, tá? Você pode logar com o Google. E o que acontece quando você loga? Se você clicar no seu perfil, ele vai te mostrar estatísticas de como você fez o teste, como estava a sua digitação e sua evolução. O Tem Fast Fingers ele não tem muito detalhe, tá? Mas aqui no KeyBR, por exemplo, se você vir aqui e você clicar no seu perfil, você vê, ó, na verdade, ó, se você vir aqui, já na hora que você está digitando, ele já mostra a sua velocidade mais ou menos, a sua precisão, quais as letras, como eu mostrei para vocês, e mostra aqui também um gráfico de cada uma das letras que você está usando. Porém, se você vir aqui no perfil, você pode ver que tem aqui as estatísticas. Eu fiz mais de 6 horas só nesse site. Quantas lições eu fiz? Minha velocidade máxima foi 70 palavras, a minha média é de 45, e aí mostra a minha média de precisão é de 90%, então eu estou muito satisfeito com esses números, mas você consegue vir aqui. E aqui você tem um gráfico aqui da sua velocidade, você tem um gráfico aqui das palavras, das letras, que é um pouquinho difícil de entender, mas tem várias coisas aqui, ó. Por exemplo, você consegue ver um gráfico mais nítido, que é uma linha reta subindo aqui. Isso aqui é evolução. Se a linha está subindo é evolução, isso aqui que é o importante. Mas também você consegue ver aqui, letra por letra, o que você está pecando, o que você tem que evoluir. Então, assim, é muito legal de ver essas estatísticas aqui. E, obviamente, tem um calendário aqui dos dias que você praticou. Muito legal mesmo, né? No Monkey Type, a gente tem a mesma coisa também. Quando você cria o seu perfil, você clica aqui no seu nome e ele é bem mais bonito, bem mais minimalista. Também tem um tempo que eu passei digitando, 6 horas e pouco, quantas lições eu fiz. E aí mostra para cada teste de 15, 30, 60 e 120 segundos qual é a minha velocidade e quantos por cento eu tenho de precisão. Mostra também um gráfico que mostra a minha evolução aqui também. Então é bem legal para você saber se realmente você está indo bem. E aqui já mostra como eu consegui evoluir fazendo essa rotina. E também mostra outros gráficos aqui bem detalhados. Obviamente, você fuça aqui, aprende e olha as coisas aqui que vai ser interessante para você, mas só de olhar esse gráfico aqui com a curvinha, eu acho que já é um bom indicativo para saber se você está evoluindo ou não com essa rotinazinha. Então vamos agora para as dicas para você fazer esse desafio, algumas coisas que você tem que ter em mente quando você estiver digitando. Primeira coisa que eu recomendo você fazer é digitar aí no Google, posicionamento das mãos para digitar. E aí você vai ter talvez um vídeo ou até mesmo uma imagem que vai mostrar onde cada um dos seus dedos tem que estar na hora que você está digitando. É muito importante que você tenha isso em mente para você acostumar a digitar da maneira mais ergonômica e da maneira que vai aumentar mais a sua velocidade de digitação. Por que eu não falei isso antes com você? Porque eu acho que, tipo assim, a gente já vive, né, na era digital, então a gente já mexe no computador, então você já digita de alguma forma. Então eu acho que talvez inicialmente você só digitar do jeito que você digita hoje e só tentar aumentar a velocidade é melhor. E aí depois que você estiver mais acostumado digitando mais rápido, se for interessante para você, se você não estiver satisfeito, você aprende esse novo jeito, porque você reaprender a digitar do jeito certo, você vai digitar muito mais devagar e vai demorar um pouco mais para você aumentar a sua velocidade. Então você escolhe, ou você já começa com o posicionamento certo, ou você simplesmente já digita do jeito que você digita hoje, porém sem olhar para o teclado, que é a nossa dica número 2. É super recomendável que você não olhe para o teclado, olhe para o que você está digitando na tela. Se você errar, você apaga e você corrige. E por isso que é importante você ter o posicionamento dos dedos, porque aí você vai conseguir saber onde estão as teclas, basicamente, com seus indicadores. Não sei se vocês sabem, na tecla F no J tem uma ranhurazinha assim que você passa o dedo, que é onde seu indicador tem que ficar. Então ali, toda vez que você se perde no teclado, você procura essa ranhurazinha, sua mão está posicionada corretamente. E aí você, olhando para a tela, você sabe que quando você erra alguma coisa, você apaga e volta para essa ranhurazinha para posicionar sua mão e achar a tecla que você estava procurando. E quando eu estava fazendo esse vídeo, algumas vezes, vocês podem ter até percebido, eu dei uma olhadinha no teclado para procurar uma letra. Isso porque eu deixei de praticar e o meu hábito de olhar para o teclado é uma coisa que eu não perdi completamente. Então hoje eu consigo sim, se eu estiver concentrado e olhando para a tela e falando, eu só vou olhar para a tela, eu consigo digitar tranquilamente. E digito até mais rápido, só que eu ainda tenho o hábito
de quando eu erro, olhar para baixo. Então, basicamente, eu errei, eu olho para baixo. Eu errei, eu olho para baixo. É mais um hábito de, ao errar, olhar para baixo do que procurar a letra em si. Então, tipo, é uma coisa que você tem que se acostumar a olhar para a tela do computador enquanto você está digitando. Até porque, pensa só para você ver o tempo que você perde. Eu digitei errado aqui no teclado. Aí eu olho aqui para baixo, olho para cima, apago, olho para baixo, corrijo e olho para ver se eu acertei. Quando você tem tudo na sua memória muscular, você simplesmente está com o dedo aqui bonitinho, você errou, você apaga, você volta e digita, você já está vendo o que você está corrigindo. Então fica muito mais rápido e muito mais produtivo fazer dessa forma. Outra coisa é que se você digita muito já no seu dia a dia, só foca nessas dicas e faça isso, que naturalmente, como você já digita muito no seu dia a dia, sua velocidade vai aumentar. E aí, se você digita muito, eu já recomendo você já começar a implementar posicionamento de mão já no dia 1, para você acostumar a digitar certo. E como você digita muito, já aplicar isso no seu dia a dia, porque você vai treinar e ainda você vai digitar muito no seu trabalho, no que seja lá o que você faz, automaticamente sua velocidade vai aumentar. Mas se você aprender isso do jeito certo desde o começo, vai ser muito melhor para você. E uma dica que eu vou dar para vocês, que eu vou pegar para mim e vou começar a fazer ela agora, é praticar com frequência. Desde outubro do ano passado, outubro, novembro, que eu fiz esse teste, eu não venho praticando mais digitar. Eu simplesmente digito no meu dia a dia e aí eu restabeleci esses hábitos que eu falei com vocês. Então, o que eu recomendo você fazer? Sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, entra nesses sites aqui, o que você gostar mais, e simplesmente faz uns testes ali, 10 minutinhos, qualquer coisa, simplesmente implementando essas coisas, não olhar pro teclado, posicionar a mão direitinho e escrever bonitinho ali de acordo com o site. E para isso eu recomendo um site muito legal que é esse aqui, ó, Type Racer. Ele é basicamente um para você brincar mesmo. Você entra aqui no Type Race e aí basicamente tem essas luzes vermelhas e aí outras pessoas que entraram junto com você vai começar a digitar esse mesmo texto que você. E aí quem chegar com o carrinho na reta final ganha. Vou tentar dar um exemplo aqui só para vocês verem como é que funciona esse site. Cheguei em terceiro, 33 palavras por minuto, não foi muito bom. Esse aqui dá um pouquinho mais de pressão, mas ele é muito legal, uma brincadeirinha aqui pra você fazer. Então, ele também é bem interessante caso você queira praticar. Então, se eu vim aqui uma vez por semana e brincar umas 5 corridinhas aqui, eu acho que aumenta muito a minha prática até digitar sob pressão. E a última dica que eu vou dar pra vocês é sobre um outro site chamado Typing Club, que é basicamente esse aqui. Se você não tem noção nenhuma de digitação, se você não sabe como digitar e quer treinar todos os posicionamentos, esse aqui ele é tipo um curso de digitação online. Nele você vai ter várias e várias coisas. Por exemplo, introdução para digitação. Ele vai ter vídeos te explicando como que digita. Olha para você ver, falando dos posicionamentos dos dedos, como eu falei com você, como que tem que ser, como tudo funciona. Então esse site aqui já é para quem não tem noção de como funciona todo o posicionamento, quer começar do básico do básico. Esse aqui é muito, muito bom. Então se você tiver tia, mãe, vó, quer aprender, esse site aqui é muito interessante, ou se você mesmo quer aprender, ele também é muito interessante. Eu não lembro mais o meu login nesse site aqui, faz muito tempo, quando eu era muito mais novo, eu fiz isso aqui, e aqui você pode treinar tudo, absolutamente tudo, então ele é muito legal, vou deixar na descrição aqui pra você também ver. E olha pra você ver, ele simplesmente faz isso aqui, ó, FFF, opa, era J já, JJJ, e ele já mostra ali, ó, JFF, FFJJ. E aí você digita e à medida que você aperta, ele mostra qual dedo você tem que utilizar. Então é muito interessante de você utilizar esse site aqui, até mesmo para você se habituar com o posicionamento das mãos. E obviamente, à medida que você vai evoluindo, ele vai adicionando mais coisas. Por exemplo, aqui ele adicionou, ó, o F, o espaço, J espaço, J. Então você já aprendeu a usar 2 dedos no posicionamento certo e o espaço. E à medida que você vai progredindo, ele não te deixa também passar de nível se você não tá bom no nível ainda. Então vai te ajudar muito com esse posicionamento da sua mão na hora de digitar. Bom, é isso. Você já sabe os benefícios que tem de você digitar. Você pode até salvar tempo digitando e essa rotinazinha me ajudou a duplicar a minha velocidade de digitação, ou seja, diminuir pela metade o tempo que eu gasto digitando qualquer coisa que apareça na minha frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que te ajuda a aumentar a sua produtividade, ferramentas e sites para te ajudar a evoluir e crescer sempre, recomendo que você se inscreva no canal e mais ainda que você entre no nosso grupo do Telegram, que é um grupo mais direto, onde a gente bate um papo muito mais próximo sobre métodos de produtividade, aplicativos e várias outras coisas. Eu vou ficando por aqui e eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui, que é como criar hábitos no TickTick, que foi o que eu mostrei para vocês, que eu utilizei para fazer esses 30 dias de desafio aí digital, beleza? Vou ficando por aqui. Fui!